Volante do futebol europeu é oferecido ao São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem notícia também sobre renovação de contrato importante aí no São Paulo para a gente trocar ideia com vocês. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. E ontem tivemos aí no domingo o encerramento, né, rapaziada, da sexta rodada aí do Campeonato Brasileiro. O São Paulo termina a rodada aí em 10º lugar, tá? Com 8 pontos conquistados, tá no começo do campeonato, tendo só 6 jogos. São Paulo que empatou com o Ceará no sábado e ficamos aí na 10ª colocação, tá? Estamos literalmente aí no meio, né, ali da tabela. O Flamengo é o líder, Flamengo que meteu 4-0 pra cima do Corinthians. Ontem era pra ter sido mais, né, cara? Atropelo absurdo do Flamengo, né? Tá Flamengo, Palmeiras, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Bahia, Botafogo, Ceará e o São Paulo aí em 10º lugar, né? Enfim, o São Paulo começou mal, demorou para ganhar o primeiro jogo, que foi só ganhar contra o time do Santos, né, que foi na 5ª rodada. São Paulo começou mal, mas dá para recuperar ainda, tá? Dá para recuperar, por exemplo, São Paulo tá, por exemplo, em 10º lugar, mas está a 2 pontos, por exemplo, do G4, né? Quem fecha o G4 é o Cruzeiro com 10 pontos, São Paulo tem 8, então a gente está a 2 pontos ali. Tá tudo muito embolado ainda, né, rapaz? Né? Muitos times com 8 pontos, com 9, com 10, com o meio de campeonato é sempre os times ali muito colados um no outro, então dá para o São Paulo recuperar ainda. O próximo jogo do Brasileiro do São Paulo é na sexta-feira contra o Fortaleza em casa, então é um jogo que não dá para negociar pontos, é 3 pontos ou 3 pontos, né? Até porque o São Paulo já deixou de ganhar em casa do Cruzeiro e também do Sport, né? Com todo respeito ao Fortaleza, não pode perder pontos em casa aí para o time do Fortaleza, tá bom? E, né, depois dessa sexta rodada aí, apenas 2 times estão invictos após a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo, que é o líder, e o São Paulo. Vai falar, pô, cara, mas o São Paulo empatou 5. Verdade, empatou 5, mas não deixa de estar invicto, entendeu? Dos 6 jogos, empatamos 5 e ganhamos só 1, mas o São Paulo, junto com o Flamengo aí, é os 2 times que estão invictos, que não perderam nenhum jogo até essa sexta rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo e São Paulo se enfrentam, se não me engano, na 13ª colocação, 13ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Aí, tá bom, rapaziada? Bom, vamos avançando agora, e o negócio é o seguinte: a gente teve aí nos últimos 3 jogos do São Paulo os crias de Cotia, nessa nova safra aí do São Paulo, aparecendo, ajudando, né, e sendo protagonista aí dos últimos jogos do São Paulo, né? Principalmente o trio ali que subiu do time sub-20, que foi campeão, né, que é o Rian, o Lucas Feira e o Alves, que são os 3 principais dessa nova safra do São Paulo, que foi campeão aí da Copinha. Aí olha só essa sequência aqui, cara, que interessante. No jogo contra o Santos, foi o jogo que a gente venceu a primeira no Brasileiro, o Alves deu uma baita de uma assistência pro André Silva, que foi o 2º gol, né? Não só a assistência, né, mas ele fez um primeiro tempo excelente. É que o segundo tempo ele não foi muito bem, mas o primeiro tempo dele foi muito bom e deu uma assistência participando aí, né, cara, de um dos gols que deu aí a vitória pro São Paulo no Clássico. Aí o jogo seguinte do São Paulo foi contra o Libertad, pela Libertadores, jogo fora de casa, contra o líder do grupo, né, até começar o jogo, o Libertad era o líder, e o Lucas Ferreira fez o primeiro gol do São Paulo, né, entrou no segundo tempo e fez o primeiro gol ali do time do São Paulo. E por último, contra o Ceará, tava 1-0 pro Ceará, o Rian Francisco vai lá, empata o jogo pro São Paulo e traz um pontinho aí na bagagem, né, cara, para São Paulo. Então é a nova safra do São Paulo de Cotia, cara, você tanto pediu oportunidade, pediu minutos para ele. Estão ganhando, né? Os 3 estão ganhando a oportunidade aí. O Rian um pouco menos, começou a jogar mais no jogo contra o Ceará, né? Ele que basicamente nem entrava em campo. Mas o Matheus Alves e o Lucas Ferreira já vinham ganhando minutos aí já com regularidade, né? E os moleques estão entrando, e como eu falei, não só ajudando, mas sendo protagonista aí também dos últimos jogos do São Paulo, que é muito bom, né? Porque os garotos são muito talentosos e a torcida sempre teve razão aí, né, cara, em pedir mais oportunidade para eles, porque o São Paulo tem muito jogador machucado. Pô, se tem vários machucados, não dá oportunidade para os garotos, vai dar quando? Né? E os garotos estão entrando em campo e estão aí ajudando. Óbvio que vão oscilar, jogar bem, jogar mais, as coisas fazem parte, mas os garotos estão dando conta aí do recado, né, cara? E participando aí muito bem desses últimos jogos
do São Paulo, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar sobre renovação de contrato do São Paulo, falando de cria de Coutinho, vamos falar sobre o Lucas Ferreira aí, né, que acho que o principal assunto aí acho que começou à noite, começou no sábado à noite esse negócio, que foi a questão do Lucas Ferreira, que a multa dele para o futebol brasileiro é muito baixa, né? Isso é informação já que tinha alguns clubes já interessados nele, porque a multa é muito baixa. E o que acontece? Só para a gente contextualizar aqui, temos novas informações sobre isso, só para contextualizar para quem não está ligado, tá? O próprio André Hernan colocou aqui no UOL. O São Paulo tem negociações em andamento para renovar o contrato com o Lucas Ferreira, joia da base do São Paulo, que ganhou a vaga de titular na última partida do São Paulo. Apesar dele ter contrato com o São Paulo até 2028, a multa rescisória do Ferreira para o futebol brasileiro é considerada muito baixa, né, que é na casa dos 40 milhões de reais, que realmente é muito, muito barato. Você for olhar para o mercado e ver que qualquer jogador hoje em dia, irmão, vale 30, 40, 50 milhões de reais. A multa dele, tá, é 40 milhões, entendeu? Para o futebol brasileiro. Para o futebol do exterior, a multa dele aí é de 400 milhões de reais. Então, para o futebol aí, exterior de fora, tá tudo certo. A questão é a multa para o futebol brasileiro, que é na casa dos 40 milhões de reais. São Paulo já abriu negociações para renovar o contrato dele, né? Essa renovação é mais para aumentar a multa, né? Porque ele tem contrato em 2028, então o contrato dele não está acabando agora. Essa renovação é mais para você aumentar a multa, né, cara? Não ter perigo de aparecer um time pagar os 40 milhões e levar ele aí embora. E é sobre isso que vamos falar agora, ó. Por conta do baixo valor, clubes da Série A já fizeram sondagens para buscar mais informações sobre o atleta. Diante disso, São Paulo quer renovar por mais um ano para ampliar essa multa, tá? Então, o blog do São Paulo trouxe informação, até o Nicola também, acho que foi o primeiro que trouxe informação, e o André também trouxe informação. O São Paulo está negociando a renovação para aumentar a multa, porque tem times da Série A de olho buscando já informações sobre o jogador, entendeu? Tem um monte de safra aí, né, que está gastando dinheiro a rodo, então tem muito time aí que tem esse dinheiro aí, irmão, de forma tranquila para pagar isso aí e levar o Lucas Ferreira, que é uma das principais joias aí da base do São Paulo, né, cara? Como eu falei, essa noite começou a circular aí, acho que foi depois do jogo contra o Ceará, aí no sábado, tá? Agora, tá? Vamos trazer aqui uma outra informação que o Alexandre Vieira traz, olha só. Houve interessados recentes no meia e que a multa contratual é próxima aos 40 milhões. No entanto, pessoas próximas ao atleta que trabalham com a carreira do jogador me garantiram que o Lucas só sai do São Paulo para a Europa. O jogador é muito grato pelo São Paulo e não aceitaria uma movimentação para outro clube do futebol brasileiro. O atleta está focado no São Paulo e tem a palavra final de que não vai para o Cruzeiro ou para qualquer outro clube do futebol brasileiro, tá? Então, segundo o Alexandre Vieira, o Ferreira e pessoas que trabalham com o Lucas Ferreira na carreira dele, né, eles não têm nenhum tipo de interesse de deixar o São Paulo, são gratos pelo São Paulo, que você vai sair do São Paulo se for para a Europa. Enfim, isso aqui é legal, né? É legal esse tipo de informação, mas evidentemente que a gente não pode, né, rapaz, garantir. Ele não quer ir, então tá tudo certo. Não é assim, a gente sabe muito bem como é que é o futebol, né? Os caras chegam pagando a multa, leva ele, oferece um salário de outro mundo, né? Aí oferece luvas de outro mundo e o cara vai, porque não são todos que são assim, mas acontece bastante, né? Não vou nem falar do lateral que o São Paulo estava comprando do Fluminense e foi pro time do outro lado do muro. Vocês sabem muito bem o porquê que ele foi, né? Porque botaram mais grana, ele não quis mais saber do São Paulo e foi pro outro time lá porque ofereceram mais grana pra ele. Óbvio que não é todo mundo que é igual a ele, né? Não dá pra gente aí generalizar, mas isso acontece muito no futebol, entendeu? Que é, vou fechar com você, vou renovar, e depois aparece outra coisa inesperada e o cara vai para outro time, né? Então é legal ouvir isso, mas o São Paulo tem que renovar logo esse contrato com ele para aumentar essa multa e aí sim não correr o risco de chegar algum time aqui pagar a mixaria de 40 milhões e levar o moleque embora, né? Porque seria realmente aí, nossa, seria aí uma tragédia literalmente o São Paulo perder aí o Lucas Ferreira por 40 milhões de reais para um clube do Brasil ainda, né, cara? Seria um negócio assim, tipo assim, pra gente lembrar pra sempre, né? Porque o Lucas Ferreira, evidentemente, é uma das principais joias do São Paulo nos últimos anos, né? E ele já tá, né, demonstrando no time de cima que realmente ele é aquele jogador que a gente vê na base, ele tá demonstrando também ser esse jogador no time aí de cima do São Paulo, belezinha? Vamos mudar de assunto e agora vamos falar aí sobre volante oferecido pro São Paulo. Segundo o blog do São Paulo, o Ilharão
foi oferecido ao tricolor. O jogador manifestou o desejo de voltar ao Brasil e foi oferecido para alguns clubes, incluindo o São Paulo, tá? O Ilharão, que jogou no Corinthians, principalmente no Flamengo, foi onde ele ganhou mais destaque. Ele estava naquele Flamengo de 2019, né, que, né, jogava muito, foi campeão brasileiro da Libertadores, ele estava naquele time, então foi lá onde ele se destacou mais, foi na equipe aí do Flamengo. Inclusive tem até uma foto, né, do Ilharão, ele criancinha no São Paulo, né? Ele teve, não vou saber por quanto tempo foi, né, mas ele teve uma passagem aí pelas categorias de base do São Paulo. Não sei se quando ele estava no São Paulo já era Cotia, né? Mas enfim, ele tem uma passagem aí pelas categorias de base do São Paulo, tá? O Ilharão, rapaziada, eu não acho um jogador ruim, tá? Acho que até nos melhores momentos dele no Flamengo ele era muito bom volante. A questão é, ele tem 33 anos de idade, cara. Aí tu fala, pô, Gabriel, tu é contra jogador veterano? Não, não sou contra jogador veterano, muito pelo contrário, eu sou contra ter muito jogador veterano. São Paulo tem o Rafael que tem mais de 30, Arboleda mais de 30, Cedric mais de 30, o Wendel mais de 30, entendeu? O Luiz Gustavo, que a gente nem sabe se vai voltar, que é da posto no Ilharão, tem 37, né, 38. Aí o Lucas tem mais de 30, o Oscar tem mais de 30, o Luciano tem mais de 30, o Caleri tem mais de 30. Então, irmão, o que não falta no São Paulo é veterano, tá? Se você for montar o time ali, o 11 ideal do São Paulo, irmão, a grande maioria ali, tá, 90% do time tem mais de 30 anos. Então, cara, o São Paulo tem que rejuvenescer seu elenco, trazer jogadores mais jovens aí. E assim, 33 anos, cara, pode chegar aqui, jogar bem, mas já é uma idade aí que de veterano o São Paulo já tem muitos, né? Aí pra gente trazer aqui alguns pontos que o blog do São Paulo colocou aqui sobre o Ilharão, olha só, o Ilharão, ele vem desde o ano passado sendo cotado para voltar ao futebol brasileiro. Ele foi conhecido por suas passagens no Corinthians e principalmente no Flamengo. O volante está em fim de contrato no Panathinaikos, tá? Panathinaikos é o time grego lá onde ele tá, então ele tá com o contrato aí se encerrando agora. Aí entra nos moldes que dá para o São Paulo contratar. Já comentamos aqui que no meio do ano o São Paulo vai buscar 2 reforços. Um é um centroavante, que é para substituir o Caleri, né, já que ele não deve voltar mais esse ano. E o outro é o volante. A gente tem o Pablo Maia que tá machucado, daqui a pouco vai voltar. Mas sim, na questão do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo teve um problema de saúde grave. E a gente comentou, né, foi a última informação que o Gé trouxe sobre que nos próximos 3 meses ele não vai fazer nenhuma atividade física. Nos próximos 3 meses ele não vai fazer nenhuma atividade física. Então, até o cara voltar depois de 3 meses, né, cara, ganhar aí, ganhar não, tá simples fisicamente para poder jogar, vai demorar muito. Isso se ele voltar a jogar, porque tem a possibilidade dele nem voltar mais a jogar aí, porque ele não pode fazer atividade física nos próximos 3 meses. Então, é uma posição aí que o São Paulo vai pro mercado tentar buscar aí um volante, e como todo mundo sabe que já é novela desde o ano passado, tem a questão também do Thiago Mendes, que também tá acabando o contrato. O São Paulo tá de olho dele desde o ano passado, né? Tem mais de um ano aí já, acho que já deu um ano já que tem essa novela aí do Thiago Mendes no São Paulo, então o São Paulo quer sim um volante, e o Ilharão foi oferecido, né? O blog coloca aqui ainda que ele é titular, tá, do Panathinaikos, tem moral lá, tá, a rapaziada lá gosta dele, pode ser até que ele renove o contrato, mas pelas informações que saíram, ele quer voltar pro Brasil, entendeu? E foi oferecido aí para alguns times. Ela disse que o Cruzeiro também, que ele ofereceu ele pro Cruzeiro, pro Galo, isso que é normal, daí o empresário lá, o cara que vai voltar pro Brasil, chega o empresário e oferece ele aí para vários clubes do futebol brasileiro, e o São Paulo foi um deles, né? Enfim, eu não sei como é que ele tá lá exatamente, né? O blog botou que ele é titular, ele jogou bem no Flamengo, mas, cara, acho que a questão mesmo aí é a idade, né? É a idade. Aí eu acho que o Thiago Mendes tem 32, eu acho, né? Ou é 31, enfim, é quase a mesma idade ali. Se fosse para escolher um, eu preferi o Thiago Mendes, tá? Acredito mais no Thiago Mendes aí, né, no São Paulo, do que no Ilharão. Sei que o Thiago Mendes tá vindo do mercado da... Como é que é o nome do time que ele tava, cara? Agora que eu esqueci. No Al-Rayyan, né, que é um futebol bem menos competitivo do que o Brasil. Mas, enfim, os dois são veteranos, né, que já tem mais de 30. Aí, repetindo, São Paulo tem muito jogador, já com mais de 30. Se aceitaria o Ilharão no São Paulo, meu querido, deixa um comentário aí embaixo e dê a sua opinião, tá? Eu tenho sérias dúvidas, tá? Eu tô mais pro lado de que não do que pro lado de que sim, tá? Sendo meio sincero aí pra vocês, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, rapaz, e vamos falar agora sobre patrocínio no São Paulo, tá? Informação aí do blog do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube acaba de acender o sinal de alerta no mercado publicitário esportivo. O São Paulo está correndo
contra o tempo para encontrar um novo patrocinador de camisa estratégico para o espaço de ombro do uniforme. Como todo mundo sabe, né, teve recentemente aí, né, a rescisão, tendo conversa, né, para a rescisão da Viva Sorte, que era a marca que estampava a sua marca aí na parte do ombro da camisa de São Paulo, e desde o jogo contra o Santos para cá, não tem mais a marca Viva Sorte estampada na camisa de São Paulo, porque já comentamos, né, tem aquele conflito de interesse de casa de aposta, né, que eles criam uma casa de aposta, e São Paulo tem a Master, que é uma casa de aposta, então tem esse conflito de interesse. Então a parte aí do ombro do São Paulo tá vaga, o São Paulo tá aí no mercado buscando aí o novo patrocinador, e esse é um patrocinador importante, né, rapaz? Por quê? O São Paulo fechou com a Viva Sorte no ano passado. O São Paulo fechou, se não me engano, foi em agosto, né? Então o São Paulo ganhou ali 7 milhões e alguma coisa de agosto até o fim do ano. Esse ano, 2025 e 2026, né, que é o tempo de contrato, São Paulo vai ganhar 18 milhões de reais e 600 mil, tá, por ano, tá? Então, se você for somar o dinheiro que a parte dos ombros do São Paulo ia render para São Paulo aí, cara, 37 milhões e alguma coisinha somando esse ano 2025 e 2026, tá? É 18 milhões e alguma coisinha que São Paulo receberia por ano aí com a Viva Sorte, só que rescindiu, né? Então, o São Paulo tá aí no mercado aí, né, cara, de forma urgente para buscar um novo patrocínio, porque esse patrocínio é um patrocínio importante, não é um patrocínio ali que não irrelevante, não, era uma grana boa que o São Paulo ganhava aí, né, mais 18 milhões de reais por ano que ia ganhar esse ano e também em 26, então uma grana importante, um patrocínio alto, e o São Paulo tá sem esse patrocínio agora por causa da rescisão aí com a Viva Sorte. Então o São Paulo já tá aí correndo contra o tempo, mais rápido possível, buscando um novo patrocinador para a parte aí dos ombros da camisa. Belezinha, meu parceiro? Dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.